paz do Senhor, irmãos. Amém. Abramos a nossa Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, verso de número 16. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, verso de número 16. Louvar a Deus pela vida do pastor Júnior, pela vida da pastora Leia, toda a família. Obrigado, viu, pastor, pelo convite mais uma vez. Para nós é uma alegria estar aqui juntamente com a minha esposa. Os meus barrigudinhos estão crescendo, né? E louvado seja Deus por isso. Muito feliz em poder estar aqui junto com os irmãos. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, a partir do verso de número 16. Quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, e a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos e das servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Amém? Tome teu assento, glorificando e bendizendo a Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glórias a Deus. Queridos, quando abrimos a nossa Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 6, após o verso de número 16, o texto que acabamos de ler é um texto que nos traz a memória ou o relato de quando a arca retorna para a antiga fortaleza de Sião, chamada cidade de Davi. Quando a arca está próxima, adentrando dentro da cidade de Davi, o texto que nós acabamos de ler diz que Davi, mesmo vestido de um linho fino, mesmo as suas trajes, as suas vestimentas, a sua roupa, sendo roupas reais, ele dança. O texto que nós lemos diz que ele bailou, ele se alegrou, e isto faz com que a sua esposa, a Mical, o despreze.
ao ponto de chamar a atenção dele quando ele está com ela, dizendo que ele não poderia ter feito o que ele fez, que ele não poderia estar despido, que ele não poderia estar daquela forma diante do povo, diante das servas, diante de todo Israel. Mas para entendermos, irmãos, o que Davi sentiu, para entendermos a tamanha alegria de Davi, é necessário entendermos o quão longe esta arca ou esta presença estava. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, nós temos uma mulher orando, Ana, que de ano em ano ia para Siló, ia para o templo, e ela pedia ao Senhor um filho, e de ano em ano ela fazia o esforço de cultuar ao Senhor em Siló. E há quem diga que ela ficou mais de 25 anos orando, indo para o templo, acompanhando o esposo. Mas o texto nos diz que o Senhor havia cerrado a madre de Ana, o Senhor havia fechado o ventre de Ana. E eu até entendo por quê, irmãos, porque o Senhor não vai abrir nada antes do tempo. O Senhor não vai abrir nada sem que seja a hora. Se o Senhor abre o ventre de Ana antes do tempo, não é Samuel que nasce. Tem coisas na minha e na sua vida que Deus não vai abrir a hora que a gente quer. Tem coisas na minha e na sua vida que Deus não vai abrir a hora que a gente clama. Podemos fazer campanhas, podemos descer no jejum, consagrar a nossa vida. Se foi Deus quem fechou, Ele vai abrir quando bem entendeu. Você já pensou no 5º ano da Ana orando? Se o Senhor abre a madre de Ana, pastora Leia, a história não seria a mesma. Então o Senhor, Ele vai permitindo de ano em ano. E a Ana, ela é constante, ela persevera. Querido, não é porque o Senhor não abriu que você não vai continuar orando. Não é porque o Senhor não te abençoou que você não vai continuar buscando. Não é porque o Senhor não confirmou que você vai abrir mão. Não, continue orando, continue buscando. Pastor, na campanha passada eu não recebi, e nesta campanha eu também não recebi. Mas o Senhor está dizendo para alguém nessa noite: persevera, continua, vai orando, vai jejuando, porque quando for a hora de Deus dele te abençoar, ninguém vai reter o que os céus têm preparado para você. Ninguém vai reter o que Deus tem preparado para nós. Nesse período, Deus dá uma oportunidade para Ana, que ela vai mudar a sua oração. Ela vai dizer assim: Senhor, se o Senhor me der, eu lhe dou o filho. Quando ela muda a oração, imagine Yahvé olhando para a terra, vendo a miséria que estava acontecendo em Israel. Eu vejo o Senhor dizendo assim: eu preciso de um profeta, eu preciso de alguém. Aí ele ouve alguém orando assim: Senhor, se o Senhor me der, eu te dou. Se o Senhor me der, eu te dou. Pronto, fechou. Como é lindo quando a minha vontade se encontra com a vontade de Deus. O
Quão maravilhoso é quando aquilo que eu quero é para glorificar o nome de Yahvé, o nome do nosso Deus. O Senhor está falando para alguém nessa noite: se o teu interesse, se a tua busca, se o teu propósito se coincidir com a minha vontade, se for para glorificar ao meu nome, meio caminho já está andando para que aconteça algo sobre a tua vida. Eu não sei se tem alguém entendendo, irmãos, mas Yahvé tem a sua vontade. Se a vontade de Yahvé coincidir com a sua, Ele está dizendo: algo sobrenatural vai acontecer na tua vida por esses dias. Eu já estou profetizando, irmãos. Se você acreditar no que Deus está falando, Ele está dizendo: a tua vontade se coincidir com a minha, algo sobrenatural será gerado. Você entende que o Senhor te dá, mas para que Ele seja glorificado, que o Senhor te abençoa, mas para Ele ser exaltado, pode ter certeza, algo de Deus está a caminho, em direção à tua vida. Se o Senhor me der, eu te dou. O Senhor falou: pronto, fechou. E o Senhor usa o sacerdote, o Eli, e se cumpre. O Samuel nasce, ela prepara Samuel, ela leva para o templo, ela instrui o menino. Quem de nós aqui teria coragem de Ana de dar um filho para que alguém o ensinasse, alguém o criasse, alguém continuasse a instrução sobre a sua vida, pastor Júnior? Quem de nós? Talvez alguém diga: eu teria coragem. E se eu te falasse como estava o templo naquela época? E se você soubesse como Ana com certeza tinha noção de como estava o templo, a administração do templo, o sacerdote mais para lá do que para cá, os filhos se deitavam à frente do templo com mulheres, das ofertas pegavam as gorduras. Você daria o teu Samuel para ser criado nesse templo e nesse tempo? A Ana, ela honrou o seu voto. Eu vou dizer de novo: a Ana honrou o seu voto. Porque tem gente que na hora do aperto promete, mas quando Deus abençoa, Ele retém. Eu vou dizer de novo: tem gente que quando está no aperto, se o Senhor me der, eu te dou. Se o Senhor abrir a porta, você dizimista. Se o Senhor abrir a porta, eu vou dar uma oferta. Se eu vender aquele negócio lá, eu vou abençoar a igreja. Ah, queridos, aí o Senhor abençoa. Aí a gente diz assim: ninguém viu, ninguém vê, e é meu. Se você fez qualquer voto, cumpra, honre, porque o Senhor não quer te dar um, o Senhor quer te dar 2, 3, 4, 5. O Senhor quer abençoar na multiplicação sobre a tua vida. Honre aquilo que você falou no altar, que você entregou no altar sem ter. Você disse: se eu tiver, eu o darei. Hoje Deus te deu, então entrega. Ela entregou, irmãos. E ele ainda é jovem, ele ainda é um menino se desenvolvendo em tudo. E é no templo que o Senhor vai chamá-lo. O Senhor poderia falar com o sacerdote, mas ele não quis falar com o sacerdote. O Senhor chamou Samuel por 3 vezes, e o sacerdote entendeu que era Deus e disse: quando ouvir a voz de novo, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Porque quem é servo ouve a voz de Deus.
Quem é serva, ouve a voz de Deus. Quem é servo, ouve a voz de Deus na boca do pastor, ouve a voz de Deus na boca daquele que está ministrando louvor, ouve a voz de Deus daqueles que estão aqui no altar. Quem é servo, quem é serva, está com seus ouvidos sensíveis a ouvir o que Deus está falando. O Senhor fala com Samuel. O Senhor fala: Samuel, esta casa aí, este governo aí não vai existir mais. No outro dia, o Eli está perguntando: o que é que Deus falou? E o Samuel disse o que Deus falou. E sabe o que o Eli vai dizer? Se o Senhor quer fazer assim, que assim faça. Queridos, nenhum arrependimento. O sacerdote poderia, né, pastor Júnior, se humilhar. O sacerdote, ele poderia falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim, dos meus filhos, da minha casa. Eu sei que eu não repreendi os meus filhos. Eu sei que eu pequei, mas Senhor, me perdoa. O Senhor nos dá chances, irmãos. O Senhor nos dá oportunidade a cada manhã. Aí nós dizemos assim: mas as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Sim, mas nós temos a garantia que nós vamos acordar pela manhã para viver essa misericórdia renovada. Tanta gente que o Senhor busca na madrugada. Eu costumo dizer na UBPC Quadra, irmãos: durma reconciliado com Deus, e quando acordar, acorda na comunhão com Ele, porque nós não sabemos o dia e nem hora que Ele há de vir buscar a sua igreja, a nós. O Samuel, ele ainda é menino e tão rápido. Ele é obrigado a tomar uma posição que ele deveria ainda ser instruído. Ele não tinha nem ainda discernimento que era a voz de Deus. Ele estava aprendendo de tudo. Se nós não nos posicionarmos, Deus não tem dificuldade nenhuma em levantar crianças. Se nós não nos posicionarmos para viver o que Ele tem para nós, Deus não tem dificuldade nenhuma em usar os adolescentes. Deus ainda é o mesmo e continua procurando pessoas para serem a sua boca, a sua voz aqui nessa terra. Mas eu creio que nessa casa de oração ainda tem um povo zeloso de boas obras e que estão dizendo: Senhor, eis-me aqui para fazer conforme a tua orientação, eis-me aqui para fazer conforme o teu querer. Nesse período, nesse tempo, acontece a guerra Filisteu e Israel. E é nesse tempo, irmãos, que os filisteus mataram pelo menos 4.000 homens de Israel. Aí os que estavam na batalha vieram e disseram: perdemos porque estamos sem a arca. Que arca? A arca da aliança. E eles foram buscar a arca da aliança. Ofni e Finéias estavam responsáveis pela arca. E quando a arca está vindo, eles estão jubilando, eles estão fazendo barulhos. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Mas era um barulho sem sentido. Mas era um barulho ecoado de um vazio. Mas era um barulho, Magda, de pessoas que simplesmente só tinham o exterior. A arca era da aliança, mas a aliança que eles tinham estavam quebrada. A arca era de conserto, mas eles não tinham conserto nenhum. E parece que eu vejo Yahvé olhando para a caixa de madeira e fazendo assim, ó.
saindo dela e deixando eles sozinhos na batalha. Até os filisteus temeram naquele dia, disseram: ai de nós, porque o Deus deles é maior que os nossos. Até os inimigos reconheceram que o Deus de Israel era um Deus grande, poderoso e poderia fulminá-los. Mas quem convivia e vivia com a arca não tinha noção do que Deus poderia fazer por eles e com eles. E quando eu prego essa palavra, irmão, entristece o meu coração, porque ainda tem uma geração que não conhece a Deus, porque ainda tem uma geração que não conhece o Senhor como nós o conhecemos, como nós andamos com Ele. Ainda tem uma geração de aparência, de barulho. Ainda tem uma geração que agita, mas não tem intimidade e comunhão com a presença de Deus. Mas eu quero crer que nessa noite há um despertamento acontecendo em nosso meio. E aqui vai ter barulho com sentido, barulho de quem já venceu, barulho de quem tem a presença, barulho de quem se alegra porque o Espírito Santo está aqui. 30 mil homens foram mortos. A arca é tomada. Fica no templo de Dagon. Coloca uma arca, no capítulo 5 de 1 Samuel, você vai ver isso. Coloca uma arca de frente com Deus Dagon, metade homem, metade peixe. Quando vira a noite, sabe o que eles fizeram? Eles colocaram a arca e o Deus Dagon, como se a arca estivesse batendo continência para o Deus deles, como se o Deus de Israel estivesse batendo continência para Dagon. No outro dia foram ver, o Deus deles estava prostrado, porque não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus como o teu Deus, que cura, que faz milagres, que pega a enfermidade e diz para a enfermidade: você tem um nome, mas o meu nome é mais poderoso do que o seu. Que pega alguém que está lá na sarjeta, que alguém diz assim: não tem mais jeito, mas pega ele e coloca assentado entre os príncipes sobre esta terra. Eu quero dizer para alguém nessa noite: volte a acreditar no Deus Todo-Poderoso de Israel. Volte a crer no Deus Todo-Poderoso, que um dia te chamou para viver desta graça. Por quê, pastor? Porque através da tua fé Ele vai operar sinais, maravilhas, prodígio na sua vida e no meio dos teus. As mãos foram cortadas, o tronco foi cortado, porque o único Deus que tem mãos que abençoa é o nosso Deus. A arca começa a ir de um lado para o outro, e só traz maldição. Os filisteus ficaram com a arca 7 meses. Queriam devolver a arca a todo custo. Trazem a arca Bet-Semes. Os curiosos vão olhar dentro da arca, mais 50 mil homens e 70. Diga para o seu irmão: não seja curioso. Não diga com todo carinho e respeito, diga: não seja curioso. Diga: o que Deus tem para você vem de cima. Vem de cima, vem do céu. Tem gente que fica curioso olhando para a nossa vida, olhando para a sua vida, olhando a vida alheia. Ei, olha para o céu. A arca vai parar na casa de Abinadab. 20 anos. 3 meses na casa de Obed-edom, pastor Júnior. 20 anos na casa de Abinadab, 7 meses, vamos lá, quase 21 anos a arca, longe. Quando eles vão buscar a arca, eles vão preparar um carro, que nós chamamos de, como a Bíblia diz, carro novo. Mas eles sabiam que não era para ser levada a arca em carros.
Quem sabe para terceirizar o serviço. Quem sabe para ser menos pesado. Ainda que aquela caixa de madeira, com todo respeito, Senhor, não tinha peso. Somente tábuas da lei, somente o maná, somente a vara de Arão que floresceu. A arca que tinha a haste dos dois lados, que era para ser carregada nos ombros por levitas, colocaram num carro novo de bois. Até quando a gente vai ficar terceirizando o que é para a gente fazer? Até quando a gente vai ficar colocando para o outro fazer o que Deus falou para você fazer? Até quando a gente vai ficar olhando para a situação e falando, não, aquele ali, ele está mais capacitado que eu. Não, aquela ali está mais capacitada que eu. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, não terceirize a ninguém o que Deus confiou na vossa mão. Não passe para ninguém o que Deus confiou na tua mão. Tem gente que está dizendo assim, eu não aguento mais. Aguenta sim, porque se Yahvé te chamou, é porque Ele sabe que você vai até o fim. Ah, mas eu já estou cansado, O nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é no céu. Se está cansado, deixa que Yahvé te leva. Mas eu quero crer que você não quer ir agora, então arregaça as mangas, faz a obra que Deus tem confiado na tua mão, e não terceirize o que Deus chamou você para fazer. Aqueles que fazem a obra do Senhor, eu vou falar relaxadamente. Tá bom assim. Não faça a obra do Senhor relaxadamente. Você está colocando a presença de Deus em carro de boi. Você está colocando a presença de Deus em carro novo. Mas é novo, pastor, e daí? Deus não quer ser carregado por carro de bois, animal. Deus quer ser carregado por nós. Deus quer ser carregado pela tua vida. Deus quer ser transportado por você. Onde você for, leve a presença de Deus na sua vida. Onde você for, leve a presença do Senhor. Colocaram num carro de boi. E quem conhece, quem é de sítio sabe, anda assim. Alguém disse, o boi vai tropeçar. A arca pendeu, Uzá estendeu a mão e quis segurar. Tem aqueles que ainda querem segurar a presença de Deus. A presença de Deus ninguém segura. Quero ser batizado com o Espírito Santo. Quando Ele vem, dá uma olhadinha assim, vergonha. Pessoas que oram, quero ser tomado pela presença de Deus. Quando Ele vem, fica preocupado com esquerda e com direita. Deixa o Espírito Santo te tomar. Deixa a presença de Deus te tomar. Pastor, mas e o meu amigo, a minha amiga, o meu irmão, a minha irmã? Ei, cada um escapa pela sua própria vida. Deixa o Espírito Santo se apossar de você. Deixa o Espírito Santo tomar posse da sua vida, porque eu tenho certeza que algo glorioso será feito em você e através de você, querido. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu buscava e quase que desisti. Até um dia que eu fui na igreja, um domingo, aí o pastor que estava lá na frente, ele disse, hoje é o seu dia. E eu acreditei, eu falei, hoje é meu dia. Você que quer ser batizado com fogo, você que quer falar em língua estranha, hoje é o seu dia. Eu disse, hoje é o meu dia. E eu fui e fizeram uma roda lá, um círculo de oração, só de varões.
Quando as línguas estranhas veio aqui, quem está me ouvindo diga glória a Deus. Quando a línguas estranhas veio aqui, o inimigo veio do meu lado e disse assim: é da carne. E o fogo pegando. Mas veio o Espírito Santo e disse assim: como que é da carne se você está buscando a mim? Quando eu ouvi a voz do Espírito Santo, eu abri a minha boca e comecei a falar em línguas estranhas. Irmãos, aquele dia foi glorioso. Eu só sei que eu sapateava, eu só sei que eu me alegrava, eu só sei que quando eu abri os meus olhos, todo mundo já estava sentado e eu estava na parede, profetizando, não sei nem para quem até hoje, porque quando a presença do Espírito Santo vem junto com ele a alegria santa, vem junto com ele a alegria que permanece em nossa vida. Eu profetizo em nome de Jesus, aquele que está buscando o batismo com o Espírito Santo, ele ainda batiza, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Não segure a presença, não queira segurar a presença. Os pioneiros, nossos pais na fé, queriam falar em línguas no seu tempo e às vezes tinham que se esconder em caixinhas de sapato. Depois tinha que voltar a pregar, e quando o Espírito Santo via, eles voltavam, colocavam numa caixinha de sapato a cara para falar em línguas. Se vermos a história da Rua Azusa, se vermos a história de Celina de Albuquerque, a igreja não pode perder o poder. A igreja não pode deixar de buscar a presença do Espírito. A igreja precisa valorizar a presença que nos reveste, para que nós venhamos suportar os dias maus. Quando Uzá, ele foi tentar segurar, nós sabemos que ele foi fulminado. Detalhe, ele era levita, filho de Abinadab. Quantos anos a arca ficou na casa de Abinadab? 20 anos. Ele se acostumou com aquilo. Nós precisamos desacostumar com esta presença que nós já se acostumamos. Nós precisamos desacostumar de certos serviços que nós fazemos no automático, porque tem muita gente que trabalha bem, mas é vazio de relacionamento com Deus, porque já acostumou. Os filhos de Abinadab estavam acostumados a pegar a arca aqui, a pegar a arca lá, quem sabe na mente de Uzá, mais uma vez, mas foi a última. Segundo Números, quem poderia tocar na arca era sacerdote. Que não é do nosso ofício, nós devemos deixar para quem é de direito. Alguém me ouve? Que não é do meu ofício, eu tenho que respeitar aqueles que estão na minha cobertura. Alguém está entendendo, irmãos? Não queira colocar a mão onde nós não temos a liberdade para pôr. Não vamos fazer o que não é para a gente fazer. Mas eu estou sacrificando, é melhor obedecer. Vele e zele pelo relacionamento com o Senhor. Mas a arca ia cair, não é problema meu, não era problema dele, é problema de quem mandou a arca ir daquele jeito. Ele sabia que a arca era para ser transportado por levitas nos ombros. Davi ficou frustrado. Davi já não sabia mais como iria transportar a arca, por isso deixou Obed-edom. Quando ele viu que Deus abençoou Obed-edom por 3 meses,
Ele disse: vamos buscar a arca, mas vamos buscar do jeito certo agora. Diga para o seu irmão: faz do jeito certo que dá certo. Pastor, é uma coisa lógica, mas nem a lógica alguns não estão fazendo mais. Querem que dê certo fazendo errado. Querem que dê certo fazendo da forma errônea. Mas se fazer o certo, ainda que você não seja beneficiado amanhã, depois, vai chegar um dia que Deus vai te recompensar. Vai chegar uma hora que a bênção de Deus vai vir na tua mão por fazer da forma certa. E aí, pastor, e aí que festa. A arca está vindo, a arca está chegando. E eu imagino que o rei Davi, ele era o exemplo. Se ele fica quietinho, todo mundo fica quieto. Só as músicas. E começa a música. E começa o barulho com sentido. Quem sabe o Salmo 68 Davi recitou, que é um salmo de quando Moisés construiu a arca, se não me falha a memória. Quem sabe ele recitou os salmos. Quem sabe a alegria era tanta que logo que ele viu a arca se aproximando, os anciãos começaram a derramar lágrimas, começaram a chorar. Aqueles que conheciam a história, que vivenciaram a história. Quem sabe aqueles que ouviram a história, vendo a arca entrando, começaram a se alegrar. Você lembra que eu disse que quando a arca foi buscada, lá em 1 Samuel capítulo 4, houve um barulho sem sentido? Então Davi disse assim: lá houve um barulho sem sentido, aqui é barulho com sentido, aqui é barulho com objetivo, aqui é barulho com propósito, aqui é barulho com alegria, porque quando Deus entra, há barulho de alegria no arraial. O barulho não traz o avivamento, mas o avivamento genuíno faz a gente fazer barulho, sim. Faz a gente se alegrar, sim. E Davi, ele começa a bailar, ele começa a dançar, e Davi, ele começa a se alegrar. Ah, queridos, imaginem a festa. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou de volta para a minha casa. Eu estou de volta para a minha casa. Só quem está nesta fiação, nesta noite, está entendendo que quando Deus volta a habitar na vida de uma pessoa, há algo diferente, há uma mudança, há uma transformação. Por isso que Jesus disse que há alegria no céu quando um pecador se arrepende, porque o Espírito volta. Imagina a alegria, as músicas. Irmão, vai falar para mim. Qualquer coisinha hoje a gente se alegra. Imagina naquela época, né, Japa? Deus voltando. Irmão, a gente se coloca em pé na hora do louvor, a gente nem conhece o hino, a gente já fica assim, ó. Às vezes a gente vem com algum problema, às vezes a gente vem e não está bem, mas o louvor começou, a gente fica assim, ó. Sabe o que é isso? Cada célula do nosso corpo está dizendo: ele não quer abrir a boca para dar glória, mas eu estou dando glória. Ele não quer abrir a boca para adorar, mas eu estou adorando. Ele não está bem, mas eu estou bem, Yahvé. Eu estou te adorando, Deus. Se a gente estivesse lá, a gente se alegrava também, irmãos. Só teve um ou uma que não se alegrou. Mical. Ela olhou pela janela e ela disse: que coisa feia. Como o meu rei está, o texto diz, sem vergonha. Quando o rei entra, ela diz: que desonra, não? O que é melhor? Se alegrar na presença de Deus, ou estar lá fora fazendo algo que desagrade a Deus? Não, eu vou ser mais objetivo. O que é melhor? Estar aqui nessa casa dando glória, dando aleluia, ou estar longe da presença de Deus e dessa casa de oração?
O que é melhor mãe, o que é melhor filho, o que é melhor pai, o que é melhor servo, serva, estar aqui todos os dias no culto, mas já virou fanático, já é fanatismo, que é melhor estar aqui ou estar em qualquer outro lugar longe da presença de Deus. Eu digo para vocês nessa noite, irmãos, se tiver culto todo dia, a gente puder estar, a gente vai estar, porque vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Ah, pastor, mas Mical está se levantando, deixa se levantar. Ah, pastor, mas tem gente que não está gostando, deixa que não goste. Ah, pastor, mas tem gente que já disse que eu estou virando crente demais, fanático, não tem problema. É melhor ir para o céu fanático do que um fiel desviado. É melhor estar aqui. É melhor ir para a vigília. Tem 20 igrejas em Tatuí, nossa. É melhor ir todos os dias na igreja do que ficar dando brecha lá fora o inimigo entrar de novo. A Mical não está gostando, deixa Mical. Vou mais além ainda. Quando Davi estava se alegrando, ele estava adorando a Deus. Amém? Tem aqueles que quando alguém está adorando a Deus, fica assim olhando assim, oh, que isso? Para que isso? A gente está fazendo careta aqui em cima, fala, que isso? Misericórdia. O irmão é barulhento, dá glória a Deus, dá aleluia, para que isso? Só entende de misericórdia quem um dia foi alcançado por ela. Só entende de ser amado por Deus quem um dia foi amado e foi trazido do mundo para a igreja, para a sua presença. Eu estou pregando para vidas que outrora estavam lá fora, estavam longe da graça, mas a graça te alcançou, e é por isso que aqui dentro a gente dá glória, dá aleluia e fala em língua estranha, porque essa presença é maravilhosa. Não seja Mical, seja Davi. Não seja Mical, seja Davi. Não pegue exemplo de Mical, pegue exemplo de Davi. Se o teu irmão adora de um jeito que você não entende, não é você que tem que entender mesmo. Quem tem que entender é quem chamou ele daquele jeito. Adore a Deus da forma que Ele te chamou. Adore a Deus da forma que Ele te chamou. Não fique olhando para a esquerda, para a direita. Não fique olhando para Mical, que não tem coragem de adorar, que não tem coragem de abrir a boca, que não tem coragem de bendizer a Deus. Se ele não tem, você tem, porque tu sabes de onde Deus te tirou. Pega exemplo de Davi, ele era rei, mas fez nem questão, porque ele entendeu que quem estava chegando em Israel era rei dos reis. Davi foi tirado do campo, por isso entendia de adoração. Mical foi tirada do palácio, nunca compreendeu o que é adorar alguém maior que ela. Ah, pastor, vai ter umas coisas que eu não entendo, não precisa entender. Eu tinha um amigo, eu digo tinha porque eu não tenho muito mais contato com ele, mas que pense num menino barulhento na igreja, que buscava a Deus comigo em madrugadas, fazia campanha de oração de 21, 40 dias, a fio, só que na igreja dele era uma igreja tradicional, e ele era o único que dava glória a Deus e aleluia alto. E às vezes ele ia para o corredor e ele dava uns glória a Deus alto mesmo. Mas muitos se incomodavam por isso. Sabe o que aconteceu? Se afastou. Hoje está com uma vida só Jesus para ter misericórdia. Foi aí que o Senhor falou comigo, é melhor Davi bailar, dançar com a presença.
do que estar longe da presença, fazendo o que não agrada a Deus. Não seja Mical, seja Davi. Adore a Deus do teu jeito. Pastor, eu não tenho coragem de dar glória, mas o meu coração está gritando aqui dentro. Continue adorando a Deus da sua forma, continue adorando a Deus do teu jeito. Só não negligencie a adoração que é de Deus. Só não leve esta glória para a tua casa. Só não leve essa adoração para a tua casa. Se você quiser se manifestar pulando, pula. Se quiser marchar, marcha. Só não deixe de adorar a Deus que te chamou. Coloque sobre os seus pés. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, glória, glória a Deus. Pegue na mão desse irmão que está do teu lado, por gentileza. Irmãos, eu já estou encerrando. Pegue na mão desta irmã que está do teu lado, eu já estou encerrando. Eu quero orar por você e com você nesta noite. Não seja Mical, porque a Mical acabou estéril. Mical acabou não gerando filhos. Não seja Mical, porque Mical acabou com a sua madre cerrada. Olha para a sua vida e para aquilo que Deus tem para você, e adore a Deus sobre todas as coisas. Adore a Deus sobre todas as coisas. Eu convido você a orar por esse irmão que está do teu lado. Comece a orar pela vida dele. Comece a orar pela vida dela. Peça para Deus trazer renovo hoje. Peça para Deus hoje trazer a mesma alegria de quando a arca voltou para Israel. Peça para Deus voltar com a mesma alegria que o rei Davi sentiu junto com os anciãos naquela época. Peça para Deus se manifestar sobre esse culto como Ele se manifestou naquele dia. Peça para Deus. Comece a orar, a orar, a orar, a orar. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. A arca voltou, a presença voltou. Acalma o vento, aquele que aquieta o mar, Ele está aqui. que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Jesus. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, Ele está aqui. tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas.
horizontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz. Ouça, Deus te dá escape e livramento. Senhor, nós te agradecemos nesta noite pela tua presença nesta casa. Eu te louvo por cada servo, cada serva que estão sensível à tua voz e à tua presença. Espírito Santo, seja bem-vindo em cada coração. Espírito Santo, seja bem-vindo em cada vida nesta noite. Eu quero crer que depois desta noite vamos entender, vamos valorizar mais a tua presença. Nós queremos trabalhar, nós queremos servi-lo, mas nós não queremos perder a sensibilidade de ter um relacionamento e uma intimidade com o Senhor. Onde estiver alguém orando, onde estiver alguém que estava se sentindo vazio, Espírito de Deus, sopra sobre a vida dele nesta noite, sopra sobre a vida dela nesta noite, que possam retornar para o seu lar, para a sua casa, cheio, 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 cheio da presença do Senhor, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, aleluia. A arca voltou, a presença voltou. Não perca, não perca, não perca a intimidade, a fiação do céu. Não perca a intimidade e o relacionamento com o Pai. Melhor que servir é ter um relacionamento para servir com excelência. Melhor que trabalhar é ter um relacionamento para trabalhar orientado pelo Espírito. Amém, querido? Levante as mãos, diga comigo: eu tomo posse desta palavra sobre a minha vida nesta noite. Diga: eu creio, a presença de Deus está na minha vida, nunca sairá da minha vida, vai permanecer na minha vida, porque eu sinto a alegria do céu sobre a minha vida. Amém? Aplauda, aplauda Jesus.